Shalom, shalom, amados. Antes de você dar continuidade, curta. Talvez você queira deixar para compartilhar no final, para ver se vale a pena, não é mesmo? Então vamos lá, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite, que essa palavra, possa alcançar o seu coração nas suas necessidades. Como muitas palavras de outros pregadores também me alcançam. E às vezes nem pregadores, porque muitas pessoas, elas não precisam ser pregadores formados, tendo teologia e tudo mais. Elas tendo a presença do Espírito Santo, amor, elas podem distribuir palavras maravilhosas também para as nossas vidas. Mas vamos meditar lá em Jeremias 17, 9, que nos diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10. Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, nós estamos aqui, no Antigo Testamento. E nós vemos Jeremias falando. Jeremias estava passando por vários embates, Era o profeta chorão. E aqui ele já falava para nós dos enganos do coração. Quando ele fala enganos do coração, na verdade, ele está falando nos enganos da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que são combustíveis para os nossos sentimentos. Porque primeiro eu penso, depois eu vou sentir. E eu recebo informações uma vida toda, desde o ventre materno. E vou carregando tudo isso, e depois as minhas emoções podem me adoecer aqui, ó. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Mas glória a Deus por Jesus, que veio nos dar essa cura. Quando eu falo para vocês, eu estou no Antigo Testamento. Eu tenho Jesus que me garantiu, que nos garantiu essa cura. Nos deu o Espírito Santo, como aquele que nos acompanha, segura as nossas mãos, habita dentro de nós, para nos levar a compreender a dinâmica das nossas vidas, das nossas histórias. Porque é necessário. Porque a fé, ela é racional. A fé não é algo inconsciente, algo... Tem os sobrenaturais? Sim, porque é fé, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. Mas nós precisamos nos conhecer, conhecer as nossas histórias. Quando nós não estamos bem, nós não conseguimos permitir a produção de frutos do Espírito, que é o amor, que é a bondade, que é o perdão, que é a paciência, tantas outras coisas a mais. Sabe, quando algo nos incomoda, arranha dentro de nós, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, encontrar isso aí, onde é que a coisa não deu certo. Aonde há sentimentos que já se cristalizaram, endureceram dentro de nós, tornando-se fortalezas de mente, levando-nos a uma vida amarga. Porque até mesmo inconscientemente nós não nos lembramos, mas aquele sentimento está girando dentro de nós, ele está ali, ele está como um tumor, que só o bisturi espiritual, o Espírito Santo de Jesus pode cortar, arrancar e jogar fora, ressignificar, levar-nos à compreensão, sabe? Isso é processual. Eu glorifico a Deus, porque esse processo para mim ele é contínuo. E eu tenho conseguido, graças a Deus, encontrar as respostas com dor. Porque a gente não encontra sem dor não, tá? Voltar, viver, tentar compreender, tentar se reconciliar com as pessoas, procurar entender até a maneira que nós nos conduzimos, porque deixamos de acertar, porque ferimos as pessoas, porque nos permitimos, sermos feridos. Então isso aí é complicado. Eu levei muito tempo para entender muitas coisas na minha vida, Eu fui entender que eu era fruto de abuso dentro de um casamento. Meu pai tá ótimo, tá perdoado, morreu comigo, viveu os 3 últimos anos, eu pedi ao Senhor a salvação dele. Ele me deu ele para cuidar, e eu cuidei. Quando meu pai caiu, sabe, ele tava com tumor na cabeça,
E ele nem sabia porque eu não contei para ele, mas ele tinha diabetes, ele tinha outras comorbidades, mas aquele tumor crescia e fazia com que ele perdesse a visão periférica, e ele caía muito. E ele caiu dentro do banheiro, e ele se machucou, teve que fazer a cirurgia lá no hospital já em 2022, que tinha passado aquela onda terrível da Covid, já estava vacinado. Ele pegou o Covid lá dentro da UTI. Quer dizer, pegou dentro do hospital, ao operar o ombro que tinha se quebrado. E ele ficou 38 dias entubado, mas antes dele dele internar, no mesmo dia quando ele caiu, eu me ajoelhei e fui orar. E Deus me falou, ele vai partir. E eu já sabia da partida do meu pai. Eu não sabia como, mas eu sabia que ele partia. Achava que era na cirurgia, mas não foi. Ele ainda durou 38 dias, mas antes dele entrar para a cirurgia, Deus mandou que eu fosse até ele, que eu orasse com ele, que ele pedisse perdão pelos pecados que ele ignorava, que ele não tinha pedido ainda, e assim ele fez. Eu ungi, sabe? Eu fiz tudo isso. Então, meu pai, eu tenho, sabe, a convicção e a testificação de Deus, que ele foi salvo. Ele se arrependeu de algumas coisas que estavam pendentes, e isso é um prêmio. Mas eu fui fruto, sabe? Porque eu não entendi a dificuldade da minha mãe comigo e a minha dificuldade com ela, sabe? E eu falava, meu Deus, o que é isso? E eu perguntava. Eu, às vezes, falava assim, poxa, Deus, levou tanto tempo, né? Agora, pouco tempo atrás, né? Poucos meses é que eu vim entender, mas porque o Espírito Santo me falou, você é fruto de abuso. Eu falei, como? Eu sou filho do meu pai. Porque dentro dos casamentos, às vezes, acontecem essas coisas, né? Dependendo das dores de alguém que não foi sarado, que não foi curado. Eu conheço as histórias do meu pai, né? Eu conheço as histórias da minha mãe, não tanto, mas o tanto que eu conheço, eu sei que foi difícil, foi complicado demais, né? E ela disse pra mim que a minha concepção foi abusiva. E aí ela olhava pra mim, eu era o fruto daquela concepção abusiva. E nem ela entendia, acho que nem ela entende ainda, né? Mas não importa. Minha relação com ela melhorou, eu compreendi tudo isso. Eu compreendi que não é a mim que ela vê, né? Que ela via ali, aquele momento, aquela dor, aquela coisa, né? Aí é com ela, né? Já com a idade avançada, eu peço muito a Deus que ela consiga também ressignificar tudo isso. E ela é uma pessoa que busca, né? Então eu vou confiar. Mas conta a mim, né? Tudo isso foi guardado e foi processual. E eu fui repetindo, né? Algumas coisas, porque imagina uma pessoa crescer com uma dor dessa. Eu tive depressão com 5 anos. Eu passei por todo um processo. Fui até os 19 anos com depressão. Até que eu, através, né, da terapia dos 12 passos aí dos alcoólicos adaptados, aí tem até uma Bíblia, Despertar da Sociedade Bíblica Brasileira. E Deus usa as nossas dores para que nós também sejamos canal de salvação em outras vidas. E eu trabalho terapeuticamente com esses passos, né? Fui voluntária na clínica de dependentes químicos por mais de 7 anos, trabalhando em cima desses passos da minha dor. A minha dor, né, serviu de ponte para outras vidas, glórias a Deus. Então, realmente, o coração, nós precisamos mergulhar, nós precisamos querer, como diz lá em Coríntios, capítulo 1, versículo, né, capítulo 13. O amor tudo sofre, ele tudo suporta, ele tudo crê. E é assim que eu tenho vivido. Não tem sido fácil. Porque também eu escrevi uma história, né, eu vivi uma história complexa demais. Eu me tornei uma pessoa, né, que eu digo que eu quis dar uma de Deus, sabe? Eu precisei, como modo de sobrevivência, ser autossuficiente. Então eu criei uma estrutura mental, né, de muito poder, muita força, de eu resolver as minhas coisas. Então foi muito difícil me render. Eu até tinha fé, mas era uma fé autossuficiente, era uma fé em mim. E demorou muito para que eu entendesse que não era fé em mim, fé em Deus. E eu fui sendo quebrada, reconstruída, quebrada, reconstruída. E hoje estou nesse ponto. Mas digo a vocês que Deus é comigo. E Ele tem me dado um novo coração. Ele tem trabalhado comigo. Né? Às vezes eu reclamo com Ele. Eu falo, meu Deus, 5.7. Eu queria estar pronta. E Ele me lembra, né? Moisés ficou 40 anos no deserto. José ficou quanto tempo? Paulo, apóstolo Paulo, quanto tempo? E daí, um dia para o Senhor são 1000 anos pode corresponder a um dia.
E é dele, o trabalho é dele. Então, tendo chegado aqui, né? Eu estou feliz com os meus avanços. Dói, não vou negar para você. Você deve ter dores também. Aí no versículo 14 ele fala: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Tá? Então, cura-me, Senhor, e serei curado. O Senhor é quem eu louvo. Por reescrever a minha história. Por pegar a minha história e dentro da palavra me curar, né? Me ensinar através da palavra. Me mostrar, sabe? Trazer as revelações, falar no meu ouvido, sabe? Mas desde que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Desde que nós, dia após dia, sabe? Hora após hora, todo momento, nós não desistamos. Sabe, eu tenho declarado a palavra. Eu tenho pedido ao Senhor que lave a minha mente, sabe? E a gente precisa pedir ao Senhor que faça isso por nós. Constantemente. A vida é desafiadora. Quantas coisas novas você está vivendo, eu estou vivendo que eu não vivi. Quantas coisas precisam ser trabalhadas. Quantos perdões a serem liberados. O auto-perdão, sabe? Às vezes até para com Deus. Porque eu tenho tendência, né? Primeira coisa, é o Senhor, sabe? Mas por que o Senhor, né? Olha, abusivamente, né? Senhor, reclamar com o Senhor. Por que isso assim, Senhor? Por que isso não se resolveu? Por que isso não andou? Por que esse sentimento ainda está aqui dentro de mim? E ele pacientemente recebe todas essas reclamações e me dá o caminho de reescrever, de ressignificar, de entender à medida que eu busco, entendendo que é a graça dele, no tempo dele, mas a busca deve ser constante, a busca é incessante, nós não sabemos. Quanto tempo você levou para chegar onde você chegou e estar como você está? E aí, sabe, entendendo também, como a Bíblia fala, se a nossa expectativa, se a nossa alegria se resumir só nessa vida aqui, desgraçado nós seremos. Porque vai muito além, sabe? Essa felicidade plena, essa perfeição é na eternidade. Como disse para Josué, ei, não temas, esforçai-vos. Mas é pela graça. Lá em Filipenses fala, o querer e o fazer são dele. Nem o querer é nosso, é dele. Então prossigamos, irmãos, não desanimemos. Amém? Vamos aí, dia após dia, sabe? Erguermos as nossas cabeças e perseverarmos, não sermos guiados pelos nossos sentimentos, mas vigiar os nossos pensamentos e pedir a Deus a revelação da nossa história, da nossa vida. Vai doer, tá? Tem que ter coragem para fazer isso. Crescer não é fácil. São cirurgias em cima de cirurgias espirituais que nós passamos. Então nós temos que estar ligados à igreja, ao corpo de Cristo, para sermos assistidos, para sermos ajudados, sabe? Saber que o mais interessado em nossa total libertação, na nossa alegria, na nossa felicidade é o Senhor. A parte dele sempre está pronta. É preciso que nós, o mínimo movimento que nós façamos, ele vem, nos abraça, nos acolhe, nos ajuda. Pode acreditar. Em outro momento eu conto mais. Vamos orar? E compartilhe, se você acha que vale a pena. Porque é um sistema. E para esse vídeo andar, para ele ser levado a outras pessoas, eu preciso da sua ajuda. Jesus não caminhou sozinho. Eu tive um sonho incrível essa noite, sabe? E eu tava toda de branco. E eu tava em vários prédios, era um acampamento, ao mesmo tempo era um acampamento na praia. E de repente me tornei líder daqueles lugares, E eu falei, mas tá a última semana de férias de eu estar aqui, só me dá isso aí para cuidar. E tinha uma amiga que já até faleceu, mãe de uma grande amiga minha, ela teve 12 filhos. Eu falei assim, o que o senhor quer dizer para mim com esse sonho? Eu falei, já entendi, Senhor. Eu já entendi. E eu tava de branco, mas toda suja, assim, como se fosse carvão, sabe? E eu saindo daquilo ali toda suja, né? Mas de branco. Quer dizer, eu me sujei cuidando, limpando, né? E tem muitas interpretações ainda que ele vai me dar.
mas foi um sonho incrível de Deus me dizer, porque essa amiga 12, né? E Deus testificando para mim, eu te chamei, como eu chamei os 12. Eu tô aqui mais uma vez te dizendo, eu te chamei. Ainda que você saia aí, olha, de branco, lavada no meu sangue, mas a gente vai se sujar sim. A gente vai para trabalhar, pra gente, né, tá na obra, a gente acaba... pode, não importa a sua idade, né? Porque eu falei na última semana, como eu reclamo com ele, poxa, com essa idade, eu já queria estar pronta. Não, eu te renovo, como as águias, sabe? Eu te dou forças, eu te curo de tudo que for preciso ser curado, para que você cumpra, né? Como eu mesmo digo, Senhor, eis-me aqui. E isso Ele tem para você também, onde quer que você esteja. Sabe, não é pra gente que está diante das câmeras, não, né? A Tamires Garcia sempre fala. Aquele que está lá cuidando do filho, aquele que está varrendo a rua, aquele que está cozinhando. Sabe, muitas pessoas estão dando um testemunho muito maior do amor de Deus que muita gente que está diante das câmeras aí, tentando passar uma imagem, tentando ganhar view, sabe? Então você, onde você está, você é precioso, Deus te vê, Deus te enxerga e Ele tem coisas para a tua vida, sabe? Sendo uma mãe maravilhosa, sendo uma professora, eu já fui, né? Já me aposentei. Sendo aonde você estiver, cuidando da terra, cuidando com amor, sabe? Deus tem lugar para todo mundo. E não é quem está diante das câmeras, quem é o médico, quem é o presidente, é melhor do que o outro. Diante de Deus nós somos todos iguais. Então, onde você estiver, faça aquilo bem feito, faça com amor, que é o maior fruto do Espírito. Amém? Paizinho, eu te louvo e te agradeço na manhã deste dia, por todas as revelações que tens me dado, que darás também aos teus filhos que se, com a tua graça, Deus, fizerem movimentos em busca desse crescimento, dessa ressignificação, não aceitarem, ó Deus, viverem pelos sentimentos que estão talvez cristalizados dentro deles, ó Pai. Dá-lhes força, Deus, carregue-os no colo, a fim de que eles encontrem caminhos para retirar esses sentimentos, para serem trabalhados, serem ajudados, ó Deus, ajuda-os, ó Deus. O Senhor é mais interessado em nos curar e nos libertar, ó Deus. Muito obrigada por este dia, por todas essas vidas. Oh Deus, ainda que eu me sinta às vezes frágil, mas o Senhor me deu esse ministério. Eis-me aqui, Deus. Muito obrigada por confiar em mim, Deus. Continua a tua boa obra, Deus. E diante aqui dessa câmera, né, desse vídeo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado, ainda que seja com dores. Porque Jesus sofreu a pior das dores, ó Deus. Ele ressuscitou. Então todos nós vamos ressuscitar como tu prometestes, ó Deus. O Senhor fala que o mesmo poder que estava sobre Cristo está sobre nós. Desde que nós te obedeçamos, te aceitemos, ó Deus, nos arrependamos dos nossos pecados, ó Pai. Então assim eu me coloco diante de Ti e orando pelos meus irmãos em nome de Jesus. Amém, aleluias. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.